estaremos com Ele para sempre, onde vamos assentar à mesa com Ele e vamos estar com Ele, de onde jamais seremos tirados. Por isso, vamos esforçarmos para estarmos ali, para chegarmos lá. Tem um hino da África que diz: desejamos ir lá, né? Então nós precisamos nos esforçar. Eu gostaria de deixar um texto aqui para os irmãos, no livro de Mateus, capítulo 26, o verso 75, somente esse, pode abrir aí, somente o 75. Mateus, capítulo 26, somente o verso 75. E diz, vou ler para nós ganharmos tempo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós vemos que Jesus, ele estava, tipo, por exemplo, ali no cinema, para ser ali julgado, né, para ser tratado segundo as suas ações, né, ações essas que eram salvar, libertar, transformar, dar vida, e vida em abundância, né, curar os enfermos, dar vista aos cegos. E por toda essa obra, Jesus foi para onde? No cinema, que era a corte maior que julgava, né? Exercia um poder maior. E diante de toda aquela situação, tudo que se passou ali, né? Os pioneiros profetizaram. E Pedro, ele seguia Jesus de longe, né? Depois daquela perseguição toda, ele seguia Jesus de longe, ficava ali olhando o que ia acontecer. Mas era um discípulo de Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus, parecia com Jesus. E nós parecemos com Jesus, parecemos? Quem que parece com Jesus? Amém? Precisamos parecer com Jesus. Aleluia. Precisamos ser parecidos com Ele. Falar como Ele falou, né? Andar como Ele andou, né? Sair palavras da nossa boca, palavras que saem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ser parecidos com Jesus. Porque vai haver dias que vamos ser, como se diz, apertados, vamos ser provados. E temos que ter essa consciência de não fazer como Pedro fez aqui. É lógico que ele fez, mas depois chorou amargamente. Porque Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele falou: Senhor, eu faço tudo, eu sou isso, eu sou aquilo, vou contigo até hoje. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus fala, não adianta, a coisa acontece. A palavra de Deus, ela, muitas vezes, uma prova da nossa vida, Deus fala antes. Mas não quer dizer que Ele vai tirar a prova. Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar o livramento. Ele vai te dar o refúgio, Ele vai te dar o socorro. Mas a prova não vai vir sobre a sua vida. Não adianta você correr. Se vier, quando for o profeta fala, vai ir um vento sobre a sua vida, pode esperar que o vento venha. Mas Jesus, ele acalma o vento vem, passa de leve, nós sentimos peso da prova, mas é do Senhor. Só um pouquinho, né? Porque o nosso fardo é leve, o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Nós somos discípulos de Jesus, nós que aprendemos de Jesus, nosso fardo é leve, né? Como o fardo de Jesus, é tudo suave, né? Passamos pela prova, nós olhamos os caras que aconteceu com o irmão aqui, né? Estava no hospital, passou pelo transplante de coração, coisa séria, né? Mas Jesus está no vitória, está se alimentando, não é isso? Amém, glória a Deus. Nós somos a cura dos seus, irmãos. Nós, como sendo discípulos de Jesus, nós estamos parecidos. E a prova que Deus nos dá, Ele nos dá o escape, Ele nos dá o caminho. E aqui, Pedro, Ele falou: não, Senhor, eu não vou te negar, né? Então, eu sou fiel ao Senhor. Mas Jesus provou a fé de Pedro, né? Depois daquela situação ali, por aqueles carros ali no cinema, Pedro estava sentado fora do pátio. Veio uma criança
Jesus do Galileu? Uma moça lá que servia. Falou, você está com Jesus do Galileu? Ele mesmo disse. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Sabe que quando vem uma dificuldade sobre a nossa vida, alguém fala, você é crente mesmo? Você fica até com vergonha, né? Já aconteceu isso? Você poder falar de Jesus, você é esquípica. Então não nega Jesus, não. A primeira vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus do Nazareno. O que ele vai dizer? Ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Viu como uma coisa séria? Não conheço. Primeiro ele falou, não sei o que você está dizendo. Não conheço essa história aí. A segunda vez ele fala, não conheço tal homem. Que coisa. Logo depois, aproximando-se, os que estavam ali, disseram a ele, verdadeiramente, também tu és deles, pois tua fala te condena. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. Imediatamente o cara cantou. Aí Pedro, o Espírito Santo faz o Pedro lembrar daquela situação. Olha, se o cara canta, me negarás 3 vezes. E enquanto isso nós lemos. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera, antes que o cara cante, 3 vezes me negarás. Isso aí não estourou amargamente. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos tomar cuidado para que nós não pegarmos Jesus, não somente diante de uma situação, mas para a nossa vida, com a nossa postura de servo de Deus. Aleluia. Porque o Senhor está nos olhando, né? O Senhor está nos contemplando. E nós precisamos pedir Deus graça, precisamos pedir Deus misericórdia, porque Deus ele é santo, ele é perfeito. E nós somos humanos, falhos, limitados. Mas, contudo, temos a graça e a misericórdia de Deus que está sobre a igreja dele, sobre o povo dele. Por isso nós somos parecidos com ele, por isso nós falamos como ele. O nosso assunto é diferente, a nossa conversa, a nossa prosa é diferente. O mundo tem uma linguajar, tem uma cultura, mas a cultura da igreja é diferente. Embora estamos no mundo, né? Pegamos o mesmo ônibus, né? Vamos no mesmo supermercado, mas alguém olha para você e fala, ela é diferente, ela é diferente. Tem uma luz no rosto dele, tem uma luz no rosto dela. Que Deus nos ajude, Deus nos sustente, que nós possamos se esforçar. Deus vai tomar por esforço. Deus abençoe a participação em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.